Está escrito. Mas eu consigo desenvolver isso sozinho? Ou eu preciso ter uma estrutura de uma pessoa, um redator? Você vai ter tempo para parar para escrever? Pô, mas eu preciso, em 15 minutos eu não consigo fazer alguma coisa. Olha, se em 15 minutos você escrever um post, eu vou te contratar para você escrever para mim. É difícil. Eu vou te contratar. Baixo volume de pesquisa. Um post, então, aí pode deixar, aí você tenta buscar novos termos que tem volume de pesquisa. Hoje um redator nosso lá, para fazer um post, mas bem feito, de pelo menos um texto, de pelo menos 1000 palavras, pensando em SEO, ele leva mais ou menos 1h30 para fazer esse post. Tá, eu não pensei no que tem que fazer o SEO. É porque tudo vai qualificar a sua qualidade, né? Exatamente. Você precisa Botou aí, de- cara, para gravar? Beleza. Tá, então a gente já viu o planejador de palavra-chave e o diagnóstico de visualização de anúncios. Eu vou começar aqui na lateral de configuração, tá? Cada uma das opções. Como que eu acessei? Eu vim em ferramentas, então tem primeiro essa parte de configuração. A primeira opção é faturamento e pagamentos. Lembra que quando vocês criaram a conta, vocês foram e colocaram um CNPJ, um CPF, vocês escolheram a forma de pagamento e colocaram um crédito lá dentro. Então, quando você acessa aqui dentro, você consegue ver qual é o teu saldo, quanto que você tem de verba restante e como que está a tua questão de pagamento. Aqui nesse caso, esse cliente ele vai ser cobrado a cada R$2.000. Ele gastou 705,32. Então, aqui vai mostrar como é que está as questões de faturamento. Aqui embaixo ele mostra as últimas transações, o cartão que está sendo utilizado para pagamento e os dados de faturamento. Wesley, quero ter um detalhamento para entender quanto que gastou por dia. Aqui em transações, você pode clicar em ver transações e documentos, que é aqui que você consegue ver os gastos por dia. Então, na tua campanha, então você abre aqui e você tem a nota fiscal do Google. Então, fechou o mês, está aqui, ó, nota fiscal, você clica e aí já tem uma nota fiscal do Google com aquele valor de investimento que você gastou, tá? Já no nome da tua empresa, se lá na tua empresa no teu CPF, que ele vai pegar aquelas informações que você configurou naquele momento de faturamento. Então, já existe aqui a nota fiscal. Então, quem é empresa aí não vai ter problema em nada. O Google já emite nota fiscal em relação a esse investimento que você faz. Mesmo que a fonte pagadora seja uma pessoa física. Mesmo assim, ele emite a nota fiscal em nome de uma pessoa física. Só que aí qual é o problema disso com você mais na frente? Imposto de renda. É que a origem do recurso está saindo de outra pessoa. Então é importante que você tenha cadastro aqui no CNPJ. Tá? E aí eu acesso essa mesma funcionalidade aqui do lado em transações, onde eu vejo as minhas transações no detalhamento. Depois eu tenho formas de pagamento, onde eu vou simplesmente ver qual forma de pagamento que eu estou utilizando. No caso aqui, Mastercard, no final 0267. Se eu quiser, eu tenho uma forma de pagamento que é principal. Eu posso deixar uma outra forma de pagamento como backup. Então vamos supor, se eu tenho só esse cartão e por algum motivo esse cartão bloqueia, faz qualquer coisa, as minhas campanhas vão parar. Então, dependendo, você pode vir aqui em adicionar uma nova forma de pagamento e adicionar um novo cartão. Nesse caso aqui, porque eu não tenho acesso nessa conta para fazer isso. Mas você pode pegar e já cadastrar um outro cartão. Mas lembrando, eu indico que vocês utilizem boleto. Boleto quase não dá problemas e fica tudo certo. Mas aqui vocês conseguem ver as formas de pagamento que estão cadastradas. Wesley, quero trocar esse cartão, como que eu faço? Primeiro você adiciona um novo cartão para depois excluir esse. Tá? Uma pergunta. Você falou que ele pode até 50%, né? Uhum. Se por acaso um boleto ele acabou ultrapassando isso, quando você acredita paga um novo boleto, No boleto ele vai debitar? No boleto ele nunca vai ultrapassar o valor. Nunca, né? Nunca. Só no cartão. Tá? Ele nunca vai ultrapassar o crédito que você tem. Porque o que ele pode gastar mais é o valor do seu orçamento diário. Mas é claro que ele vai analisar. Eu tenho saldo, exemplo, se meu orçamento diário é de R$50, mas eu tenho só R$50 de saldo.
Então ele vai gastar até 50 porque é só aquilo que você tem de crédito. Ele só gasta mais se você tiver crédito restante. Segurança. Tá? Uhum. Depois a gente tem configurações, onde eu vou ver aquelas configurações que eu coloquei no momento do meu faturamento, o CPF, ou o CNPJ e o endereço da tua empresa. Aqui é mais para você olhar mesmo e caso você queira mudar, coloquei no meu CPF, quero mudar para o CNPJ. Aqui você tem que ligar para o suporte do Google, tá? Aqui você não consegue editar essas informações, que é só para você visualizar mesmo. Depois a gente tem... Esses códigos promocionais aí, acontece quando? Você já está aí, né, na configuração. Estou aqui, primeiro, tá. Não, Tá. Transferência de faturamento. Aqui, você só vai utilizar quando, por exemplo, você criou a tua conta em nome de pessoa física e depois você transferiu essa conta para pessoa jurídica. O que ele vai fazer? Ele vai ter um histórico de transação, primeiro vinculado à pessoa física, e outro histórico de transação voltado à pessoa jurídica. Então, por exemplo, tinha um cliente meu que ele criou inicialmente no nome dele. Então, todas as transações estavam dentro da pessoa física. Quando ele mudou para a pessoa jurídica, esse histórico sumiu. Então, para que ele acessasse esse histórico de pessoa física, aqui em transferência de faturamento ele teve que acessar esse histórico de pessoa física. Tá? Então, vai dar aqui caso você faça essa alteração. Depois, em códigos promocionais, o código promocional é o seguinte, ele só serve para novas campanhas e, geralmente, a agência que tem isso, exemplo, eu como parceiro Google, o Google me disponibiliza como agência R$250, eu disponibilizo isso para o meu cliente, como uma bonificação para ele. Somente agências recebem isso. E aí a gente tem parceiros, por exemplo, empresas de hospedagem de site, geralmente eles têm parceria com o Google e oferecem um código promocional desse. Mas lá no Pátio Capital, uma vez o Google fez uma campanha pro Pátio Capital, para que as empresas daquele prédio pudessem fazer. Eu recebi um panfletinho muito legal, escrito praticamente, eu acho que estava. O texto era como se tivesse escrito à mão. Então, assim, tinha um desconto lá. Em alguns casos você tem esse código promocional, mas ele só funciona para novos anunciantes. Era nesse caso, por causa do Se prédio. você já anuncia, você não pode usar esse código promocional. Então, quer R$250, anuncia com a Cumes Publicidade. Então a pessoa teria que abrir uma nova conta, um novo e-mail e... Exatamente, tudo novo. Mas isso não é legal, porque pensa, todo o histórico que você fez, tudo que você montou, está lá dentro. Tá? Tem um histórico de quando a conta foi criada? Tem, lá no faturamento. Nesse caso aqui, ó, a gente viu aqui, ó, transações. Aí eu tenho lá embaixo quando é que você fez o teu primeiro pagamento. Eu nem lembro. Eu tinha essa conta. Nem sabia que tinha. Beleza? Dúvida, pessoal, sobre essa página de faturamento? E transações no final, eu só faço. Todas as transações. Isso. Aí aqui eu posso, em transações, tem só uma pegadinha aqui, ó. De padrão ele mostra os últimos 3 meses. Então se eu quero ver mais, eu posso ver todo o período. Eu posso ver essa visualização detalhada ou eu posso ver resumida. Então resumido ele vai resumir essa informação aqui, não vai detalhar tanto. E eu posso depois segmentar o tipo de transação que eu quero. Custo, pagamento, ajuste ou imposto. O que é custo? Quando gastou. Então quando você recebeu o clique e o Google consumiu a tua verba. Pagamento é quando você inseriu um novo crédito. Ajuste é quando o Google, por algum caso, ele reconhece que você recebeu cliques maliciosos e ele estorna esse dinheiro para você. Então ele conseguiu identificar que por algum motivo ele identificou algo malicioso, ele estorna o que ele gastou. E imposto são impostos que você paga realmente, dependendo do estado. Cobra mais você tá. de um... Como que é a configuração do meu computador? Se eu entrar 10 vezes num dia, ele vai cobrar só um? Só uma vez. Tem um tempo ou é só... Não, ele consegue identificar. Ele consegue identificar pela quantidade de vezes que você acessa do mesmo computador, do mesmo IP e principalmente entender o que você faz dentro do site do concorrente, por exemplo. Fica meio subjetivo as análises dele. Né? Mas assim, essa análise é extremamente ótima. Honesta, né? Google é foda. Google está ouvindo nesse momento que a gente está falando aqui agora.
Mas é sério, depois você testa. Fala sobre um assunto muito tempo perto do teu celular e acessa o Google ou qualquer site para ver se não aparece anúncio sobre aquilo que você está falando. O Google não fala, mas isso funciona já. Mas ele não admite. É fácil, espionar, sei lá. Não é espionagem. Não deixa de ser uma espionagem. Mas aí eu pergunto, você leu os termos de serviço quando você aceitou na tua conta que você criou no Google? Não. O que tem lá dentro? Nossa, você está praticamente dando a tua alma pro Google. Beleza, pessoal? Então essa parte de faturamento aqui, tranquila, tá? Então voltando aqui em ferramentas. A gente então veio aqui em faturamento e pagamentos, a gente viu toda essa parte de faturamento, pagamento, enfim. Depois eu tenho dados da empresa. O que são os dados da empresa? Quando eu configuro as minhas extensões de chamada e quando eu configuro o meu local lá dentro do Google Meu Negócio, esses dados vão estar aqui dentro para que eu possa visualizá-los. Nesse curso a gente não vai falar sobre Google Shopping, que o Google Shopping é um universo. Mas, por exemplo, quando eu tenho uma loja virtual, eu tenho um feed, que é um arquivo XML que lê todos os produtos da minha loja. Então, para que eu crie anúncios dinâmicos dentro do Google, eu preciso subir um feed aqui dentro. Tá? E aqui o histórico de uploads. Então, nesse caso, se eu tivesse um e-commerce e subindo esses feeds, eu vou ter um histórico desses uploads. Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar, tá? Depois eu tenho o gerenciador de políticas, que é o seguinte: se em algum momento você tiver descumprido alguma política do Google, primeiro, vocês já repararam que aqui em notificação ele tem uma série de notificações quando você entra na conta. Se o seu anúncio for reprovado, ele vai estar te mostrando. Se o seu orçamento está acabando, ele vai te mostrar nessa notificação. Se você tem uma palavra-chave que está bloqueando, ele vai te mostrar nessas notificações. Então, caso você tenha, em algum momento, descumprido ou tido algum problema com a política do Google, ele vai ter esse histórico aqui. Então, nesse caso, eu tive um problema que, nesse caso, uma vez que o anúncio foi reprovado, mas não se preocupem com o anúncio reprovado. Às vezes, o algoritmo do Google pega alguma coisa achando que é algo, porque é um algoritmo, você liga para o suporte do Google para uma avaliação manual e depois eles liberam. Tá? Foram 2 casos que aconteceram aqui comigo. Então, por exemplo, nesse caso eu tive anúncios reprovados e ele vai me mostrar aqui no caso o que aconteceu nessa época. Quais foram os anúncios que foram reprovados. Tanto que eles não estão nem rodando mais. É só um histórico para que você veja problemas que você já teve com políticas do Google. Eu vou mandar. É automática, né? Essa análise é automática. É automática, é do algoritmo. Por isso que ela é falha. Então, assim, tem alguns momentos que ele pega, aí você tem que se ligar para o suporte do Google para eles analisarem. Eu vou passar para vocês depois um documento, que é do próprio Google mesmo, onde tem todas as políticas do Google. São muitas. E aí depois vocês têm que parar e ler sobre elas, tá? Mas o básico é o que a gente não pode. Eu não posso falar de violência, de droga, de jogo de azar, de nada de adulto, consumo de entorpecentes, nada que eu tente enganar as pessoas, promessas que eu não posso cumprir. Pra você ter noção, o Google encheu o saco com essa campanha aqui, inclusive, porque esse curso é um curso de imersão de inglês em 4 meses. Se você faz um curso em 4 meses, em comparação com um curso de 2 anos, é claro que você vai aprender mais rápido. É óbvio. Mas eu coloquei isso, por exemplo, no anúncio, o cara falou, não, você não pode certificar que a pessoa vai aprender mais rápido. Se ele tiver dificuldade, é verdade. E eu tive que mudar meu anúncio por causa disso. Então, assim, eu não posso fazer uma promessa que eu não tenho certeza que essa pessoa vai cumprir. Que eu consigo cumprir, por exemplo. Vende teu imóvel em 10 dias, mas se tu não vender, então você não tem como. Mas a Remax nos orienta que a gente nunca pode prometer que vai vender o imóvel rápido. Não, só te dando um exemplo, só. Traga a pessoa amada em 3 dias. Não. Eu posso prometer que vou fazer o máximo para vender seu imóvel. O melhor para vender seu imóvel. E você não pode usar superlativos também. Eu sou o melhor, o maior, o primeiro. Superlativos também o Google enche o saco. Entendi. Porque você não tem como comprovar aquele superlativo. Beleza? Show!
Depois a gente tem aqui acesso à conta. Posso dizer que eu sou a maior Remax Nexus de Brasília. Existe só eu. Não sei. Existe só eu, não existe Google outro. depois, beleza, me prova isso aí. É documentado ainda. Em Brasília, mas existe no México, isso no Canadá. O existe. problema é porque até você conseguir provar para o Google isso aí, É melhor você vai ficar sem rodar pelo menos umas 2 semanas. Entendi. Porque não adianta você falar, você tem que mandar documentação. Aí eles vão, mandam para o jurídico, analisa, lá. Porque senão a propaganda enganosa, É. né? Por exemplo, uma agência que eu trabalhei, a unidade de São Paulo atendia a Sky e a Fiat. Aí, beleza, quando a gente tem marcas grandes que tem marca registrada, como as duas, o que você precisa fazer como empresa? Eu preciso mandar uma autorização para um cara, para um revendedor, por exemplo, eu tenho um revendedor autorizado de Sky. Ele quer criar um anúncio falando de Sky. Eu, como dono dessa marca, eu tenho que mandar um documento para o Google para falar que aquele cara está autorizado, o jurídico do Google analisa, me manda um termo que eu tenho que assinar e não sei o que, mandar para o jurídico, validar e... Aí Isso até antes de você fazer a campanha. Antes, é. E esse processo aí é um mês e meio. Entendeu? Entendi. Mas é legal. Mas é bom que dá tempo de você trabalhar sossegado. Exatamente. É igual, por exemplo, iPlace consegue anunciar iPhone. Mas, por exemplo, se eu for fazer manutenção de iPhone, você não consegue usar iPhone. Você não pode. Não pode usar Apple. Aí o que geralmente a gente faz? iPhone, aí eu boto um anúncio assim, ó. Google você não pode. Mas eu usei assim. Google, ou alguma coisa assim, pra tentar. E mesmo assim, às vezes não dá certo. Brasileiro tentando burlar, né? Sempre. Beleza. Então aqui, depois de gerenciador de políticas, a gente tem acesso à conta. Isso aqui eu mostrei para vocês no slide do primeiro dia de aula, que são as formas de conta. Fala. Só por curiosidade, quando você pega uma campanha, uma coisa simples, que para você é simples, tá? Quanto tempo você gasta para montar Depende. Pois é isso que eu estou falando, foi uma campanha simples. Certo? Hoje, toda campanha que entra dentro da agência, a gente tem um prazo de entrega mínimo de 7 dias. 7 dias que vocês param para poder pensar e desenvolver o que vocês vão montar. 7 dias úteis. Tá? É isso que eu queria saber. 7 dias úteis, legal. Tá. Então, acesso à conta é para que eu libere acesso dentro da minha conta para demais e-mails. E aí eu preciso entender aqueles níveis de acesso que eu expliquei para vocês. O somente e-mail é aquele que só vai receber relatórios por e-mail, ele não vai acessar a conta em si. O somente leitura, ele acessa a conta, mas ele não altera nada, ele só visualiza as informações. Eu tenho o padrão, que ele consegue editar informações, porém ele não libera acesso para ninguém. E eu tenho o administrador, que ele consegue fazer tudo, inclusive liberar acesso. Tá? Inclui. O administrador ele é total. Nesse caso, vamos supor, eu te contratei e eu falo assim, eu queria acompanhar o desenrolar do negócio. Aí você vai me dar somente leitura. Somente leitura. Para não meter no seu trabalho. Exatamente. Mas você me dá acesso para eu visualizar. Exatamente. O somente e-mail seria mais para o funcionário visualizar os... O somente e-mail é o seguinte, eu consigo programar relatórios automáticos. E aí, para esses relatórios automáticos, eu posso deixar esse acesso para que essa pessoa somente receba esses relatórios automáticos. E o padrão seria para qual perfil? O padrão seria para a pessoa que ela quer também editar as campanhas. Só que ele não vai dar acesso. Então, por exemplo, você contratou um cara de marketing, mas você que quer dar acesso. Então, para o cara de marketing, você pode dar padrão. Que ele não vai dar acesso, mas ele não acessa ninguém. Exatamente. Só ele trabalha. Exato. Entendi. E é por isso que você consegue contratar pessoas no mundo todo. Mas no meu caso, eu tenho uma MCC. O que é uma MCC? Minha Central de Clientes. Eu, no caso, como agência, ele é adicionado aqui, ó, em administradores. Daí tá aqui. Porque qualquer pessoa que tenha acesso na minha MCC, acessa essa conta. Porque eu, como agência, tenho mais de uma pessoa que gerencia as contas. Então, para que eu faça essa gestão da minha equipe, eu adiciono a minha MCC. E aí, dentro da minha MCC, eu defino que esse gerente de contas vai mexer com aquela conta específica. Entendi. Entendeu? Legal.
E Depois, só por curiosidade, um gerente de conta, ele consegue administrar quantas contas? depende do nível dele. Entendi. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu já gerenciei 70 contas. Porra, caracas. Pensei que você ia falar 10, 12. Mas Caraca, 70 contas é mas loucura. foi tiro porrada de bomba nessa época. Caraca, Não Não tinha vida, acaba não. que você perde um pouco de qualidade. Não, porque eu criei um processo. Quer dizer, mas é muita coisa pra você pensar. Você... É porque eu criei um processo onde cada dia da semana eu analiso um item específico. E aí você pega e faz isso em escala. em todas. Em todas, exatamente. E esse processo eu não divulgo para ninguém. Só que ninguém é estagiário. Nem dependendo. Eu só abro isso para pessoas que eu treino para minha equipe, onde ele tem que assinar um contrato que ele vai ficar pelo menos 1 ano na minha empresa. Aí eu abro isso para ele. Entendi. Pô, mas realmente, mas esse você era doido. Porque eu imagino por que você era doido. Porque você lida com vários tipos de negócio e você tem que raciocinar vários tipos de negócio específico para cada coisa. Mas vamos, gente, vamos. Vai, meu Deus. Não, porque senão a gente não vai. Vamos. Então vamos lá. Configurações de segurança. Você pode ativar um método de autenticação de 2 etapas, que é aquele método chato que você loga e você tem que aprovar no celular para liberar. Eu não gosto disso porque dá mais trabalho. Sim. E aí você pode liberar ou desbloquear domínios. Por exemplo, o meu e-mail que acessa a minha MCC é um Gmail. Caso você tenha o da tua empresa, você pode permitir, então, adicionar o domínio que é permitido logar, que é o @remax, o nome da tua empresa. Só para liberar acesso. Mas eu prefiro usar um Gmail. Eu prefiro usar um Gmail. Que é tudo no Google e tá tudo certo. Tá. Então depois de acesso à conta, eu tenho contas vinculadas. E aí ele vai te mostrar quais outros produtos do Google você tem vinculado à tua conta do Google Ads. Você pode vincular ao Analytics, ao Firebase, ao Play e tem outras milhares de coisas aqui. Aí ele vai te dar os dados referentes às suas campanhas dentro dessas outras plataformas. Por exemplo, né? quando eu integro o Analytics com o Ads, eu vou potencializar os relatórios que eu tenho. Eu vou fazer relatórios com esteroides. Então, relatórios muito mais fodas. Isso gratuitamente, entre aspas, pelo... Gratuitamente. Basicamente, só você clicar e aí, é claro, o teu e-mail que você está logando precisa ter acesso ao Analytics. Entendi. Tá? Por exemplo, YouTube. Mas se você coloca lá. Então, o YouTube. Eu vou vincular o meu canal no YouTube à minha conta do Google Ads. Fazendo isso, o que eu consigo? Eu consigo anunciar no YouTube e anunciar para pessoas que assistiram meus vídeos no YouTube. Eu vou ensinar depois vocês como vocês criam essas listas. Por exemplo, eu posso criar um anúncio de rede de display para pessoas que já viram meus vídeos no meu canal do YouTube. Mas ela tem que seguir ou se inscrever? Nada. Só dela ter visto o meu vídeo. Entendeu? E as passadas podem... Não, isso só começa a acontecer a partir do momento que você vinculou. Só a partir dessa vinculação em diante que você consegue ter isso. Como você define, com esse tanto de plataformas aí que eu não conheço, qual que eu vou trabalhar? Vai ser de acordo com a sua atividade, com o seu público? Por exemplo, o Analytics é uma ferramenta de análise de acessos. O Firebase é para criação de aplicativo. Você tem aplicativo? Não, então não precisa. Google Play, loja de aplicativo. Tem um aplicativo? Não. Salesforce é um CRM muito foda. Você tem? Não. Aplicativo, você tem? Também não. Google Hotel Ads é um tipo de anúncio focado para hotéis. Se você é um hotel? Não, então não preciso. Merchant Center é para e-commerce. Você tem um e-commerce? Não, então não precisa. YouTube? Massa, legal. Search Console é para resultados orgânicos. É legal acompanhar também. O Ads Data Hub é apenas para anúncios de programática que você tem que investir pelo menos 150 mil mês. Você investe esse valor? Não, então não serve para mim. Então são 3 ali. Exatamente. A Data Hub é para quem é programador? Para ficar... Não, para mídia programática, Ah, tá. que é um tipo de mídia mais power. Vocês estão achando o Google Ads difícil, programática é umas 10 vezes mais difícil. Tá, quando você coloca o Google Analytics junto da plataforma aqui do Google Ads, você está, de uma certa forma, aplicando BI dentro dessa análise? De certa forma, sim. Tá. Mas quando a gente for lá de Analytics, eu vou aprofundar mais nisso aí e mostrar justamente o que acontece quando você faz
essa ligação de plataformas. Beleza? Tá. Então, depois de contas vinculadas, a gente tem as preferências, que nada mais é do que as configurações gerais. Qual que é o idioma que está configurado, o país, o fuso horário, que é extremamente importante ter configurado o fuso horário correto. Se a minha conta está ativa, Wesley, eu quero cancelar minha conta. Eu posso vir aqui e cancelar no momento que eu quiser. Tá? A União Europeia ela tem hoje uma regra de proteção a dados, que isso está sendo estudado para ser implementado no Brasil. Caso você anuncie para países da União Europeia, você tem que deixar o teu dado aqui, porque você vai se comprometer pelos dados de pessoas que moram em países da União Europeia. Tá? Caso não se preocupe com isso daqui. Mas restringe, né? Para restringir. É que é o seguinte, hoje na legislação. União Europeia foi aprovada uma lei que, por exemplo,